Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Práticas Educativas na EPT, Teorias e Didáticas. Queria dizer para vocês que todos os questionários foram reabertos, né? Todos eles, com prazo final para o dia 9 de agosto, que é nesse sábado, e o questionário final, né? A avaliação final, eu abri ele no dia 4, coloquei ele para ser aberto agora dia 4, e ele vai se encerrar no domingo, dia 10, tá? Então, quem ainda não visualizou na plataforma, ele se encerra agora no dia 10 de agosto, tá? Esse último questionário, ele é conteúdos de todas as semanas, tá bom? Então, vamos lá, senhores. Então, a gente vai falar hoje sobre a inclusão das pessoas com deficiência e dos jovens e adultos em privação de liberdade, né, na educação profissional e tecnológica. Como que a gente consegue trabalhar essa interação social e esse multiculturalismo. Começando na pessoa com deficiência, o que se diz a lei, né, quanto à pessoa com deficiência? É aquela pessoa que tem algum impedimento de longo prazo, que seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual ela, em interação com uma ou mais barreiras, pode-se obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem alguma deficiência de natureza física, mental, ou intelectual, ou sensorial, né? Então, o surdo, deficiente físico, cadeirante, né? Enfim, que a sua a sua deficiência pode haver barreiras a qual ela não tem igualdade diante do direito das outras pessoas. Então, quando a gente fala de PCD, vocês já devem ter visto esse termo, né? O PCD é o quê? É pessoas com deficiência, né? E essas são as PCDs que a gente fala. Então, quem são as PCDs hoje na educação profissional e tecnológica? Hoje a gente pensa na pessoa com deficiência a partir de uma educação profissional social, né? E o que seria essa educação profissional social? Esse termo a gente criou para tratar dessas pessoas que têm deficiências em relação a essa educação profissional. Aquelas pessoas que sofrem algum tipo de discriminação. Diante disso, também aquelas que, por motivos de níveis de escolaridade menores que os outros, né, por questões socioeconômicas, também enfrentam discriminação e desafios para a educação profissional e tecnológica, né? Então, diante disso, a gente pensa a educação partindo do pressuposto de que a igualdade entre todos deve ser garantida por meio dessa educação profissional social, né? Então, é pensar em atitudes necessárias para essa prática pedagógica docente, para que todos tenham acesso à educação profissional tecnológica. Diante disso, a gente tem a diferença entre a educação inclusiva e a educação especial. A educação especial, ela atende as pessoas com deficiência, com dificuldade de aprendizado ou com altas habilidades em escolas e em turmas específicas, né? Então, por exemplo, a gente tem as APAES, Pestalozzi, ou uma sala na própria escola, em que ela possui a gente fala isso que é educação especial, né? Que é as salas específicas ou escolas específicas para atender as pessoas com deficiência. Mas o termo educação inclusiva, não, a inclusão é como o próprio nome já pressupõe, a gente já viu em aulas anteriores, em que todos estão na mesma escola, então sem segregação, né, sem assim estar separado, então, todos juntos na mesma sala, na educação regular. E aí que vem o princípio de equidade que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas, né, que considera diferenças, mas remove as barreiras para a participação plena de todos. Então, há diferença? Ah, mas a gente tem que pensar na equidade, no sentido de que não precisa haver barreiras para a educação. Então, aqueles que têm alguma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, precisam estar dentro da sala de aula, no ensino regular, junto com os outros alunos. E aí a gente tem que ver as práticas necessárias para essa inclusão. Então, por exemplo, o surdo em sala de aula, ele precisa do intérprete. O intérprete é uma prática pedagógica de inclusão, porque lá na sala de aula ele vai buscar essa equidade, para que o surdo também tenha acesso ao conteúdo, assim como os demais, né? E aí a gente vê esse propósito dessa educação inclusiva. Qual que é o propósito, né? É essa universalização, esse reconhecimento da diversidade. Então, por que a gente fala de universalização? Porque a educação tem acesso a todas as pessoas, indiferente das suas limitações, né? É o reconhecimento da diversidade humana, mas mesmo reconhecendo que há essa diversidade, que a gente já falou aqui também,
A gente tem que reconhecer que essas diferenças, que podem ser não somente físicas, mentais, sensoriais, intelectuais, mas também culturais, sociais, étnicas, físicas, né? Enfim, desculpa, todas as diferenças na sala de aula elas devem ser acolhidas e respeitadas, né? É esse que é o princípio de reconhecimento da educação enquanto universalidade e inclusão. Partindo desse pressuposto, qual que é os maiores desafios das pessoas com deficiência para a educação profissional e tecnológica? Obviamente, é o acesso, a permanência e a conclusão dos seus cursos, né? Por quê? Muitas vezes falta de infraestrutura adequada, acessibilidade física, não somente física também, mas, por exemplo, as janelas de acessibilidade, os materiais em braille, né? Então, ou seja, esses recursos pedagógicos que a gente tem hoje uma grande precariedade para isso, e, obviamente, que essa falta de integração entre as políticas de educação e de emprego, porque muitas vezes também o ambiente de trabalho precisa ser adaptado para esse PCD que vai adentrar as empresas, né? Então, esses fatores são grandes desafios hoje da educação profissional tecnológica no acolhimento das pessoas com deficiência. Algumas soluções, e que estão sendo superados esses desafios, é essa abordagem holística para a inclusão, ou seja, um olhar específico para a inclusão da pessoa com deficiência nos pontos cruciais, ou seja, aspectos físicos. Então, o que a gente precisa para um cadeirante acessar tal sala, acessar tal local de trabalho, acessar, precisa de rampa, o que precisa para uma pessoa que tem cegueira, né, que é cego? Precisa de braille, precisa da material em braille, pedagógico, né? Então, a gente pensar em questões pontuais para a inclusão dessas pessoas com deficiência, tanto na sala de aula, como também no ambiente de trabalho, né, nas empresas também, porque esse aluno que está na sala de aula, eventualmente, ele também irá para o mercado de trabalho, né? Então, essas acessibilidade ao conteúdo, acessibilidade aos locais, né? Quando a gente fala de acessibilidade, não são somente as rampas, né? A gente pensa todo nessa questão também da acessibilidade voltada para o surdo, para as janelas de acessibilidade, acessibilidade voltada para o cego, enfim, acessibilidade é acesso. Então, que as pessoas com deficiência, diferente da sua deficiência, também tenham acesso ao conteúdo, aos lugares, assim como as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, né? E a partir disso, a capacitação dos docentes, né? Então, hoje a gente vê aqui, a gente só se preocupa com o PCD, a pessoa com deficiência, quando ela chega até nós em sala de aula. Então, eu só vou me preocupar como que eu vou lidar com o surdo quando ele chega na minha sala. Aí eu vou ver, o que é Libras, como que é, para me ter uma noção. Eu só vou me perguntar com o cego quando ele chega na minha sala de aula. Daí que eu vou querer saber o que é o braille e tal. Um aluno com alguma deficiência física, enfim. Então, precisa haver essa capacitação docente para que os professores também consigam, entendam de maneira geral como trabalhar com as pessoas com deficiência dentro da sala de aula, né? Por isso que é necessário que se tenham os cursos de capacitação para que isso, de fato, possa ser trabalhado de uma maneira mais tranquila, tanto pelo docente quanto pelos alunos, né, pelos discentes. Então, é um processo contínuo de transformação, sim, porque a educação inclusive ela exige políticas, reestruturação, ações, né, para que de fato possa acontecer, sendo que a diversidade, né, existente hoje para as pessoas com deficiência também é um grande desafio. Por isso, dessa capacitação, para que cada vez mais a gente possa entender, pelo menos de maneira geral, como é o universo das pessoas com deficiência. Partindo desse conhecimento, a gente tem as pessoas que são neurodivergentes. E a cada vez mais a gente encontra essa nomenclatura, né? O que é uma pessoa neurodivergente? A gente fala que ela tem um padrão neurotípico, ou seja, um padrão de funcionamento cerebral diferente da normalidade, digamos assim. Quem são essas pessoas? As pessoas que geralmente têm esquizofrenia, transtornos de tique, autismo, epilepsia, TDAH. Esse tipo de dificuldades, geralmente cerebrais, essas diferenças que são consideradas como patologias, mas que muitas vezes não são consideradas como PCD. Vai depender do grau, da intensidade que essas doenças, né, ou que essas patologias, ou dependendo de cada diagnóstico. Mas a gente fala que são pessoas neurodivergentes, porque muitas vezes
elas são consideradas patologias, mas que não são consideradas pessoas com deficiência em si. Vai depender muito do grau, vai depender muito de um laudo técnico, né? Médico, psicológico, enfim, para dizer isso. Entretanto, hoje o Brasil é garantido em lei que as pessoas neurodivergentes, ou seja, uma pessoa que é diagnosticada com TDAH, com autismo, são consideradas, podem ser consideradas PCD. Por que podem ser consideradas, né? Porque é isso que eu falo, qual é o grau, qual é o nível, né? E a partir disso, aí sim, elas podem ser consideradas como PCD. Porque há certas patologias de pessoas neurodivergentes que não se enquadram como PCD. Então, vai variar muito desse nível. Por exemplo, a pessoa é autista, mas existem os níveis para isso, né? Ele tem TDAH, tá, mas qual o nível, né? Qual que é, essa intensidade, essa profundidade? Então, as pessoas neurodivergentes, hoje, elas podem ser consideradas PCD ou não, né? E como que a gente vai promover a inclusão dos alunos neurodivergentes na educação profissional e tecnológica, né? Os alunos neurodivergentes hoje, para nós, é um grande desafio, porque, igual mostrou o slide anterior, é um guarda-chuva de pessoas neurodivergentes. São muitas patologias hoje que se envolvem em pessoas que são neurodivergentes, né? Então, o grande desafio, é claro, que identificar isso, ter essa sensibilidade, do respeito em prol do comportamento do outro, porque muitas vezes as patologias elas se refletem pelo comportamento humano, né, pela relação, pela interação ali que o aluno tem com o docente, com os outros colegas, né, muitas vezes até o próprio professor identifica isso e passa para a família. Essa comunicação aberta de diálogo para entender como que vai ser essa aprendizagem, como que vai ser esse processo, a adaptação, né, que muitas vezes vai ser que ser mais visual, mais oral, mais audiovisual, né, mais prático, dependendo de que tipo de patologia que o aluno apresenta, né. Mesmo assim, apesar de todas as dificuldades e desafios enfrentados que o aluno e você tem enquanto docente de sala de aula, é buscar esse ambiente inclusivo, né, para respeitar essa diversidade. E é claro, nós somos docentes, a gente precisa trabalhar com especialistas, né? Então, psicólogos, terapeutas, a educação especial, né, das escolas especiais que vêm nos ajudar nesse suporte médico, suporte técnico, para conseguir obter um êxito da aprendizagem desse aluno, né? Então, a educação é para todos? Mas quando a pessoa tem essa dificuldade, essa patologia, é necessário esse diálogo muito mais aberto, né? Com todos na família, própria sala de aula, coordenação, né? Esse suporte. Feedback regular, ou seja, o aluno que tem alguma neurodivergência, ele possivelmente não vai desenvolver como os outros, né? Às vezes um pequeno avanço dele é muito significativo para ele comparado aos outros, né? Vai depender muito de cada situação. Então, é sempre ter esse feedback, nossa, mas está melhorando nisso, olha, mas nesse aspecto, naquilo, tal. Então, sempre a gente avaliar o nosso trabalho, porque já falei para vocês aqui em aulas anteriores que cada aluno ele tem a sua particularidade. Então, se eu tenho numa sala de aula 5 alunos surdos, não significa que os 5 vão ser iguais. Eles podem ter diferentes níveis de surdez, um pode fazer leitura labial, outro não, um pode entender o intérprete, outro não. Então, por mais que sejam alunos com PCD ou neurodivergentes, cada um a gente vai ter que ter um olhar especial específico para ele. Partindo disso, a gente tem a inclusão também das pessoas privadas de liberdade no Brasil, que são o quê? Aquelas pessoas que estão em sistema prisional, né? Hoje o Brasil possui uma das maiores populações prisionais do mundo, né, com cerca de 700 a 800 mil detentos. Então, no Brasil, aproximadamente 328 a 367 detentos por 100 mil habitantes, colocando o país entre um dos mais altos do mundo. Então, a gente tem uma grande taxa de pessoas no sistema prisional, né? A população jovem, que são adolescentes de 12 a 18 anos, né, ou até 21 anos, em caso de continuidade, cometeram atos infracionais e cumpriram medidas socioeducativas, né, que não estão geralmente em cárceres fechados, é composta por 25 mil a 30 mil jovens. Então, essa taxa é muito grande no Brasil, são muitas pessoas, né? Atualmente, a taxa de reincidência dos jovens que retornam ao sistema após a conclusão da medida socioeducativa é de 30% a 50%. Ou seja, esses jovens, esses 25 a 30 mil,
cerca de 30% a 50%, depois de cumprir essas medidas socioeducativas, acabam voltando a cometer atos ilegais, né? Então, tanto os jovens quanto os adolescentes em conflito com a lei, também como os adultos encarcerados, eles têm direito à educação básica e profissional. Então, como hoje a educação profissional e tecnológica chega a essas pessoas que estão privadas de liberdade? Porque elas enfrentam inúmeras barreiras sociais, econômicas, políticas. A maioria dessas pessoas são do sexo masculino. A situação socioeconômica é de vulnerabilidade. São, muitas vezes, encarceramento desproporcional entre grupos raciais, ou seja, ali está tudo misturado, negro, pardo, enfim. E a gente pensa nessa ressocialização, acreditando-se que essa pessoa sairá desse sistema, né, desse sistema prisional e vai ter que se inteirar novamente à sociedade, essa reinserção social. Então, hoje existe o ECA, a Lei de Execução Penal, né, que busca essa reintegração social, mas ainda há, obviamente, muitas críticas em relação a essa educação que não se deve ser pautada na punição, não na educação que eleva a violência ou encarceramento. Né? Então, a educação, ela sobretudo, né, pensando nessas pessoas com privação de liberdade, é pensar nesses direitos humanos enquanto reintegração, né, que a gente fala assim, reintegrar, né, a sociedade e buscar essa redução da criminalidade, ou seja, buscar que não sejam cometidos novos atos e que esse jovem, esse adolescente, esse adulto possa receber educação, mas que também possa ter esse aspecto social e de reintegração à comunidade, né, à sociedade em si. Então, a partir disso, né, que a gente a gente estava vendo nas últimas aulas, e hoje a gente tratou mais específico do público PCD, das pessoas com privação de liberdade, a gente pensa nos conceitos de multi e de interculturalismo. O Brasil é um país multicultural. O que, que é isso, professora? Multicultural é um ambiente, é um local onde existem várias culturas, várias tradições, várias crenças, né? Então a gente tem um multiculturalismo, onde valoriza-se a identidade de cada povo. Então, eu tenho lá no sul quem toma chimarrão, eu tenho aqui mais para o centro-oeste quem toma tereré, eu tenho lá em Cuiabá quem dança o cururu, eu tenho lá no sul quem dança as danças mais tradicionais, chamamé, rancheira, as culturas diferentes. Eu tenho o povo indígena, eu tenho o quilombola, né, que tem a sua cultura. Então, a gente é multicultural. Entretanto, para a gente falar de interculturalismo, aí seria que vai além dessa existência dessas culturas, mas pensando nessas culturas, a interação delas, né? E essa interação seria essa inclusão, né? Como interagir em sala de aula com todas essas culturas, com todas essas tradições, numa sociedade integrada, numa convivência harmoniosa. Então, interculturalismo é pensar nisso, é pensar nessa interculturalização, essas culturas integradas juntas, né? Por isso que ali a gente tem o desenho delas juntas. Então, qual que é o objetivo da educação profissional tecnológica? É promover esse reconhecimento que existe essa diversidade cultural, é buscar essa integração desses grupos sociais, valorizar os seus conhecimentos, suas habilidades específicas, garantir essa formação omnilateral de qualidade, a gente vai ver um pouco mais o que é esse omnilateral, preparar ele para o mundo do trabalho, para a vida social, né, para esse diálogo, para essa interação com as diferentes culturas, e assim, de fato, poder proporcionar que os alunos sejam tecnicamente preparados para essa vida profissional, formando cidadãos conscientes, éticos e, claro, pensando na diversidade, respeitosos e inclusivos, aonde haja de fato um ambiente educacional mais justo. E aí, quando a gente fala esse unilateral, a gente pensa nessa formação humana, essas dimensões do homem integral. Então, o que seria esse unilateral? Seria esse intelectual, o que a gente também fala desse cognitivo, né, da pessoa conseguir esse desenvolvimento, mas que não seja apenas dele, mas que pense também no social, no afetivo, no físico, no estético, na ética e até mesmo no espiritual.
Então, essa formação humana que abrange dimensões, né, e assim o homem se torna integral. Então, eu não estou aqui apenas ensinando o meu conteúdo, eu tenho que pensar que não é só o intelectual e o cognitivo, mas eu tenho que pensar que esse meu conteúdo é importante para a sociedade, para ele afetivamente, fisicamente, esteticamente, enfim. Então, o reconhecimento dessas diferenças como um elemento essencial, mas também um espaço de acolhimento, de equidade, que busca, então, superar, né, superar todas as barreiras existentes em cada grupo social, e a partir disso valorizar essa diversidade, em busca sempre dessa sociedade mais justa. Então, a gente tem uma inclusão na educação profissional e técnica, busca-se o quê? Acessibilidade, principalmente, para essa inclusão, né, acessibilidade de diferentes situações, mas, sobretudo, dos materiais didáticos, das metodologias, né, que hoje, cada vez mais, a gente tem essa questão tecnológica que vem ao contribuir, né, e aperfeiçoar as práticas docentes, os currículos diversificados, que vão contemplar os diferentes contextos culturais, os diferentes contextos linguísticos, sociais, né, das diferentes culturas, demonstrar as diferentes culturas, então diversificar o currículo e não aquele currículo tradicional, a igualdade de oportunidades, ou seja, que todos os grupos de estudantes possam ter acesso à educação profissional tecnológica, indiferente se é uma minoria étnica, racial, cultural, mas que tenham o mesmo direito de acesso à educação profissional e tecnológica, e a gente veio falando também das políticas afirmativas que vêm de encontro com isso, né, para ajudar nessa igualdade de gênero, nesse respeito das diferenças socioeconômicas, né, e valorizar, obviamente, a diversidade, né, que seria preservar, que seria respeitar essas identidades culturais. Quando a gente, por exemplo, coloca disciplinas técnicas e humanísticas, né, que buscam ter esse olhar mais humano para as pessoas, mas também aquele olhar mais técnico, voltado para aquilo ao qual se estuda, aquilo que se vivencia. Então, de maneira geral, as ações pedagógicas da inclusão na educação profissional e tecnológica, ela busca acessibilidade, currículos diversificados, igualdade de oportunidades e a valorização da diversidade. Ok. Bom, pessoal, a aula de hoje, então, ela foi focada para a inclusão das pessoas com deficiência, né? E eu falei para vocês sobre pessoa com deficiência, que a gente usa PCD, né? Que é a sigla ali, pessoa com deficiência. Falei para vocês também que, em relação às pessoas com deficiência, a gente trabalha pensando numa educação profissional social, que há uma diferença entre educação inclusiva e educação especial, né? Educação inclusiva é sem segregação, mas é a inclusão do aluno na escola regular. A educação especial, ela, geralmente, são em escolas específicas, turmas específicas, né? A gente tem as pessoas neurodivergentes, que podem ser consideradas ou não PCDs, né? Vai depender ali do diagnóstico médico, psicológico, né? Que são aquelas pessoas que têm algum funcionamento cerebral diferente, né? A esquizofrenia, TDAH, é, algum tipo de transtorno, autismo, dislexia, enfim. E aí pode ser considerada, assim, uma pessoa PCD, dependendo do grau, dependendo do diagnóstico, sobretudo médico, né? E aí a gente viu também sobre as pessoas privadas de liberdade no Brasil, que também podem ser incluídas na educação profissional e tecnológica, que hoje são muitas pessoas, mas que também têm direito à educação. E pensando nesse direito à educação também, a gente pensa que as pessoas com privação de liberdade, ou seja, o sistema prisional, né, que estão presas, elas precisam não só ser trabalhadas enquanto a questão profissional, mas também na ressocialização, na reinserção social, né, que depois que ela sair ali da sua privação de liberdade, ela precisa se reintegrar à sociedade, né, sem sofrer discriminação e preconceito, não, o que ela saiba lidar com os diferentes desafios que ela vai enfrentar lá fora. E a gente viu um pouco sobre a diferença também do multiculturalismo e interculturalismo. Multiculturalismo são as diferentes culturas existentes no mesmo espaço, e o interculturalismo é essa interação entre essas culturas, né, nesse processo de respeito, de compartilhamento, em que se busca experiências mútuas, né, entre as diferentes culturas existentes. E o Brasil é um país, né, multicultural. E aí, a educação profissional tecnológica, ela vem buscar essa educação omnilateral, onde busca esse desenvolvimento integral da pessoa, esse reconhecimento dessas diferenças. Então, essa educação unilateral, ela
busca a formação integral, a formação humana, né, social, afetiva, física, estética, ética, espiritual, intelectual. Partindo desse pressuposto, a inclusão na educação profissional e técnica, ela parte da acessibilidade, currículos diversificados, igualdade de oportunidades e, obviamente, a valorização dessa diversidade, tá? Eu queria deixar esse espaço agora aberto para perguntas ou em relação ao conteúdo da matéria. Só reafirmando o que eu falei no início da aula, todos os questionários foram reabertos. Eles se encerram no dia 9 de agosto, no sábado. Esse foi um pedido da coordenação para ser reabertos os questionários e eu reabri eles. E o último questionário, que é o conteúdo de todos os demais semanas, foi aberto a partir de ontem. Ele já está disponível para vocês e ele se encerra no domingo, no dia 10 de agosto. Esses prazos do sábado e domingo é porque a nossa disciplina se encerra nesse fim de semana. Então, os questionários anteriores, se vocês não fizeram, tem até o sábado. E esse último questionário, ele já está aberto. Entretanto, esse último questionário são conteúdos de toda semana, tá? Para ficar bem claro para vocês. Vocês podem também ver na plataforma, no guia de estudos, ou em cada semana ali, tá, os conteúdos referentes a cada questionário, tá? Fabiana levantou a mão, tem alguma pergunta? Pode falar. Oi, boa noite. Com relação aos estudantes privados de liberdade, seriam os socioeducativos, né? Os centros socioeducativos que a gente leciona. No caso, eles se enquadram em EJA também? A gente tem dois sistemas. A gente tem os centros socioeducativos, que são aqueles para os de 12 a 18, ou pode vir até 21 anos, se der continuidade àquilo. E os próprios sistemas prisionais, né? Porque aqui mesmo na nossa cidade já teve alguns programas que os adultos têm também acesso à educação profissional e tecnológica. O que seria esse EJA, né? Assim, como que eu vou te dizer? Vai depender muito de cada sistema. Existe sim o EJA também, Educação de Jovens e Adultos, mas nem todos os lugares oferecem isso. Geralmente é EJA. Por quê? Porque geralmente os sistemas prisionais ele encontram um público de alunos com uma grande defasagem de escolaridade, né? Mas essa educação profissional e tecnológica, ela também busca olhar para esse aluno de educação de jovens e adultos, mas focando também nessa questão técnica, né? Para que ele não só consiga concluir o seu ensino médio, mas que ele também tenha uma profissão, né? Para seguir quando ele sair daquele sistema ali, daquele sistema prisional. Então, sim, são sistemas socioeducativos para os de menores de 12 a 18 ou 21, se tiver em continuidade, ou até mesmo sistemas prisionais que adentram esses programas de acesso à educação. Mas também vai mudar de muita região para região quais são esses tipos de programas ou políticas públicas, né? Aqui mesmo na minha cidade, a gente não tem nenhum centro de socioeducativo de alunos. Há ações socioeducativas, mas elas são feitas mais isoladamente, assim, não tem um ambiente, né? Mas eu sei de cidades que já possuem. Então, vai depender também muito ali da característica da região, da cidade, da política pública abordada ali. Não sei se eu esclareci para você. Sim, esclareceu. Obrigada. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Professora, a Pode senhora estava falar. falando de inclusão das pessoas PCDs e, assim, da questão de adaptar a questão das aulas, e tem a ver com atividades, com certeza. Hoje estava na escola, eu costumo sempre trabalhar com atividades adaptadas para os alunos considerados PCDs. E daí, sabe o que é que acontece? A coordenação mudou tudo. Deixou a galera que fica cuidando dos PCDs pegar criar as atividades para eles, e daí não tinha nada a ver com conteúdo. Eu fui reclamar com a coordenação, e daí o coordenador vai dizer, mas você quer contestar uma hora de mim? Eu disse, ô professor, o senhor fala tanto de inclusão, mas como é que eu vou incluir esse estudante
se eu não vou tratar do meu conteúdo nessa atividade adaptada? Foi pegar uma atividade de ABC, aquelas atividades de alfabetização. Como é que eu vou trabalhar uma atividade diferente, sendo que meu conteúdo é outro? E tem outra coisa também que a senhora falou aí que eu foquei, a questão de profissionais, como os terapeutas e psicólogos. É algo que não tem na escola. Quando você vai para uma escola de ensino médio, aí vai trabalhar uma eletiva de socioemocional, aí coloca um professor, o professor fica parecendo um robô, só decorando teoria e passando. Essas teorias assim de socioemocional, para trabalhar socioemocional, para trabalhar a questão do estudante, para trazer realmente essa educação unilateral, como a gente está trabalhando aqui, tem que ter isso. Eu acredito que toda escola, sistema universitário, deveria ter um psicólogo para atender os estudantes. Quando eu estava terminando a graduação, quando viram que eu tive crise de ansiedade, foi que a diretora se importou realmente de colocar psicólogas atendendo os estudantes, porque viu que eu tive uma crise de ansiedade no meio da aula. Então, nas escolas deveria ver isso. O estudante que ele é imperativo, o estudante que tem TOD, que tem TDAH, esses estudantes não têm uma sala específica de atendimento, que era para a escola ter, uma sala de recursos, uma sala de atendimento especializado. As escolas de interior realmente não têm. Eu fico triste por isso, porque aquele estudante vai para o ensino médio e não alcança a aprendizagem, chega lá defasado no ensino médio. Bianca, pode falar. Muito interessante essa colocação do Luan, porque aqui onde eu moro é uma cidade do interior. E nós temos, isso é muito gratificante, ter essa sala de recursos para atender esses alunos. Então, aqui na rede pública, nós temos uma sala de recursos com profissionais, psicólogos, para estarem atendendo esses alunos, visto que foi identificada essa necessidade nas escolas, e isso é muito bom, porque realmente auxilia os alunos, assim, eu vejo como eles buscam por esse recurso. Chega um momento onde eles estão apreensivos na questão de vestibular e tudo mais. Eu acho que isso é o que mais pega aqui para esses alunos, né? No meu caso. E eles buscam muito ter essa conversa, ter esse atendimento. E realmente a gente tem tido que se desdobrar para atender as demandas, né? Mas tem sido muito satisfatório e temos tido um retorno muito bom com isso, sabe? Os alunos estão muito mais seguros nesse ambiente. É a participação inclusiva, né? Isso é importante. Catiúci também está com a mão erguida, quer falar, comentar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Professora, pegando o gancho aí do Luan, da Bianca, eu sou terapeuta ocupacional. Uhum. E eu vejo não só a necessidade de um psicólogo, mas, por exemplo, crianças que têm uma hiperatividade, alguma coisa, talvez é uma acomodação na sala de aula que pode estar beneficiando ele no aprendizado dele. Não só na sala de recurso, mas na sala regular mesmo. Essas práticas buscam a inclusão, né, pessoal? Eu queria dizer para vocês que eu vou encerrar a aula de hoje e eu tenho que iniciar uma segunda aula agora da pós-graduação em Educação Inclusiva. Muito obrigada pela parceria e por todas as discussões. Eu espero que tenhamos compartilhado os nossos conhecimentos. Eu estou aí no chat. Obrigada, muito sucesso para vocês nas suas carreiras e eu espero que a gente tenha contribuído um pouco para o desenvolvimento de vocês educacional. Gratidão, fiquem com Deus, bom descanso, tá? E até a próxima. Se nos vemos por aí, tá bom?